a gente levantou o projeto. Agora, tem uma outra coisa também, que eu acho que eu decido um pouco fazer esse filme desse jeito. Isso é resultado de um processo bastante incômodo, que dura mais de 10 anos, que na minha vida, pelo menos, que é o fato de que escritores precisaram assumir, marcadamente na última década, um lugar performático, de estar diante de audiências em feiras, festivais, literários, muitas vezes sem ter a consciência da performance. A minha primeira participação em festival literário foi justamente na primeira Flip. E a minha trajetória de escritor está muito marcada por isso, porque a primeira Flip é que começa, que faz esse círculo se erguer, né? E o livro traz reflexões sobre isso, né? Bastante desagradáveis. E eu sentia um pouco que meus colegas não tinham muito noção que aquilo era uma performance, que eles estavam atuando. E eu resolvi, isso me incomodava, mas eu acho que eu tentava controlar isso, transformando isso em outra coisa. E aí eu acho que tem uma reflexão um pouco pesada que me faz transformar esse meu incômodo, na verdade me faz transferir esse meu incômodo para os outros e levar essa exposição ao paroxismo. Vocês querem saber como é que é um escritor? Vocês querem ver o processo do escritor? Vocês querem ver como é que eu estou? Então eu vou botar o escritor em tela de 20 metros, eu vou constranger. Entendeu o que eu queria dizer mais ou menos? Um outro aspecto, eu acho, isso eu estou falando é o que eu sei, a história que eu conto para mim, não quer dizer que eu estou certo. Tem um outro aspecto que está bastante presente no livro, que é um processo de demolição, né? De certa maneira, as últimas cenas desse filme, elas tratam do meu primeiro romance, e a última cena, ela é uma releitura das primeiras 3 páginas do Corpo Presente, que é o meu primeiro romance. Eu quis criar realmente um Ouroboros, uma ideia de que esse ritual suicida, ele encerraria a minha carreira, no sentido de que esse escritor acabou, não pode continuar. Esse personagem, entende mais ou menos? Eu acho que isso acaba virando uma obra meio... que o centro da obra não é mais o livro, ou o filme, ou a minha presença aqui. É uma coisa entre essas, a recepção da percepção. O quebra-cabeça que você vai montar dentro de você, ele está todo contaminado. E aí volta uma reflexão que eu faço também sobre uma porta que nós abrimos e não conseguimos mais fechar. Nós não lemos mais só os livros, nós lemos os livros com os autores, pro bem e pro mal. Eu não acho isso, eu não estou feliz com essa ideia. Mas assim, você lê um livro do Michel Houellebecq, você lê a entrevista do Houellebecq, você vê ele falando na televisão, falando ridículo, decrépito. Você vê o Michel Houellebecq na televisão desde os anos 80, ele tinha banda de rock. Tem alguns escritores que tratam isso melhor, o Mário Bellatin, o Vila Mata, enfim, eles usam a performance. E isso altera completamente a leitura de um romance. O que eu quis fazer, talvez, era usar outros elementos que não fossem apenas as minhas performances públicas nesse tipo de evento, ou entrevistas, ou participações esporádicas na televisão, no jornal, enfim. Eu quis adicionar uma outra camada. Muito como performance. Aqui, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Tem um momento no filme, a primeira vez que eu apareço, primeiro é um plano que eu estou embaixo do arco do DOPS, né? Depois eu vou andando e aí eu fico multiplicado por 3, né? Primeira vez que eu fui na portaria, eu queria fazer um plano, mas depois que eu vi que eu forcei a câmera para botar no 3, para fazer 3. Por que são 3? Porque é o livro, o filme e isso. Essa história ela não acaba. Eu não encontrei a mulher ainda.
tem coisas irresolutas aqui. E com certeza a minha aparição altera, para melhor ou para pior, mas altera. Tem um ruído tremendo. Seria muito mais confortável para todos nós que eu já tivesse muito. Ainda tem essa chave irônica. Né? Eu li esse livro aqui, é muito melhor com o autor morto. Por que a academia prefere estudar os autores mortos? Acho que está bem exposto aqui. Faz sentido o que eu estou falando? Estou muito doido. Alguém aqui leu o livro? Ah, beleza. Vocês viram que o filme não tem nenhum voice-over, eu uso só as vozes das pessoas mesmo, estou interessado em captar isso. E tem várias coisas que estão colocadas na imagem, que tem um subtexto fortíssimo que está presente no livro, que eu decidi não botar, não colocar isso como discurso em voice-over. Vários momentos, por exemplo, a janela. Da janela do apartamento, você vê. Uma das coisas que eu pirei com esse endereço era justamente essa vista. Porque você tem o DOPS, que é a sede da Polícia Política Brasileira nas ditaduras do século XX. Atrás você tem, no topo da Central do Brasil, em cima do relógio, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, do Estado do Rio. Você tem o Comando Militar do Leste, que é um prédio fascista do lado. Você tem, mais perto, desculpa, tinha esquecido, o prédio da Polícia Civil, a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, embaixo a 5ª BP. Atrás de tudo isso, o que você tem? O Morro da Providência, o Morro da Favela, a primeira favela brasileira, que começa quando os soldados retornados de Canudos, depois de massacrar 30 mil pessoas, chegam ao Rio de Janeiro, tinham prometido terra para eles, não deram terra, eles subiram e fundaram o Morro da Favela. Então tem toda uma questão de território, uma questão fundiária, que é a grande tragédia brasileira, então, uma das central, que estava naquela janela. Uma janela de um prédio que foi ocupado por um sujeito que não tinha onde morar, e que ele teve que morrer e sair daquele lugar para construir aquela coisa absurda que vocês viram. Quer dizer, era como um espelho, um caleidoscópio muito forte para mim. Mas eu decido não colocar isso que está no livro, bastante presente, em palavra no filme. A mulher nua andando no terreno próximo ao Cais do Valongo, o lugar onde entraram 2 milhões de escravos no Brasil, fazendo no Rio de Janeiro o maior entreposto de escravos do mundo, entre o século XVIII e XIX, essa mulher está representando um monte de coisa que está enterrada. Isso não está em palavra no filme, está no som, está no batuque, mas eu não quis transformar isso num discurso declarado no filme. Então tem várias coisas que estão complementares entre as obras, e também outras coisas que elas meio que brigam. Elas não fecham logicamente. Assim, eu gosto de jogar com sistemas de lógica, como vocês viram, imperfeitos. Né? As coisas não têm que fazer sentido. Em nenhum livro meu elas fazem, eu sempre quero. E aí eu consegui quebrar de um outro livro. Quer dizer, se você vê o filme e vai ler o livro achando que você vai entender melhor a história, você vai entender menos. Vai entender menos. E o contrário, né? Você lê o livro, aí o defeito do filme vai me esclarecer alguma coisa. Eu não estou nesse lugar da utilidade ou da informação. Eu quero que você entenda menos, desaprenda de certa maneira. Né? É um pouco o que a arte faz para mim. O espaço de desaprender, né? De ganhar dúvida, de nenhuma certeza. Você não. Eu insisto na minha pergunta. Por que essa necessidade? O que te move para... A gente começou a história em 2011 e o livro, as imagens, colocar isso em cena.
eu acho que Porque a gente tem esse fato, esse reconhecimento e essa necessidade de eu faço ficção, um texto, eu faço ficção, um texto fílmico, né? Esse processo ele acaba, eu acho que eu posso explicar isso de muitas formas. Eu fiquei muito fascinado por esse caleidoscópio histórico de identidades partidas que nascem e morrem na cidade. Eu não consegui parar de voltar a esse lugar. Eu meti na minha cabeça que eu tinha que morar lá. Eu ocupei aquele apartamento durante alguns meses. Eu estava passando por uma crise profunda de depressão. Quer dizer, essa coisa do lugar do morto era muito atraente para ocupar o lugar do morto. E eu estava cansado, na verdade, brigando com todas as estruturas, todas. A imprensa, para onde eu trabalhava, brigando no ar. Quebrando pau com o prefeito do Rio de Janeiro ao vivo no ar na Globo News, brigando com o apresentador do jornal, brigando com o jornal para onde eu escrevia, brigando com a minha mulher, brigando com o tipo, queimando ponte, entendeu? Foi um processo. Agora acabou. Agora é um pouco entender o que eu vou fazer. Uma espécie de tábua rasa que eu criei para mim. Não sei direito como eu estou saindo dessa, mas eu vou sair. Esse não é o último livro. Ao contrário do que diz nele, eu quero crer que não é o meu último livro. Te respondi, mas eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que é para elaborar também. Né? Esse episódio me trouxe questões e na verdade, o romance é só uma longa. São variações sobre perguntas. Né? Eu estou enunciando perguntas. No filme também. E talvez transferindo um pouco do meu desconforto, do meu desequilíbrio, da sensação de deriva, que foi todo esse episódio para mim. Todos esses 3 anos. Mais, 4 anos. A gente tinha falado antes sobre sobre o livro mesmo, sobre uma questão de influências ou referências que você tinha utilizado para auxiliar na construção narrativa, e quando eu vi assistir o filme eu tentei encontrar algo semelhante, só que o que me fez pensar foi assim: se eu pego um clássico de uma história assim de detetive no cinema, eu vou ter, por exemplo, um filme noir, um filme extremamente escuro e o seu é o contrário. Você está no Brasil, você está no Rio de Janeiro e você trabalha com praticamente o filme todo é extremamente bem iluminado. E isso dá um total destaque para a arquitetura da cidade e valoriza muito esse aspecto. E justamente entra dentro daquela coisa que você falou também, que buscou Machado de Assis ali para tentar entender o período e o que essa cidade representava. E aí eu achei interessante esse uso da luz para destacar. Uma das orientações que eu dei para o fotógrafo era que desde o início eu queria fazer um filme no ar com luz, um filme estourado. E você vê que tem muitos planos do filme, eu quis criar efeito de vertigem, mesmo quando a câmera não está apontada para baixo ou para cima, mesmo quando é um plano horizontal, você tem umas linhas que dá uma ideia de que aquilo está em desequilíbrio ou de que você vai cair, mesmo que você está andando. Então, assim, o cinema noir foi uma das referências, assim, claramente. Mas eu pensei muito no D.B. Lutfi. Tem uma ideia de câmera solta também. Um Antonioni via cinema novo, que eu tento emular em alguns momentos. As narrativas de confinamento do Polanski. O filme, de certa maneira, é um funil, né? O sujeito ele começa a não
Ele não sai daquele quarteirão, depois não sai do apartamento, depois ele não sai da mulher, depois ele... Entende? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem uma tensão estética muito grande entre um plano muito excessivamente rígido e desenhado e uma ação solta e uma câmera abusada e irresponsável, enfim, coisas que foram acontecendo também. O filme está cheio de momentos que surgem. O trator, por exemplo, o trator não estava no plano de filmagem, o trator apareceu. Aquela cena do carnaval que eu entro num lugar, é uma garagem incrível, aquela guinada que a câmera dá, aquela é a primeira vez que eu entro, eu estava ouvindo uma música e falei, Pedro, não para de filmar que eu vou entrar, você me segue. Aí aconteceram aquelas ações ali. Ao mesmo tempo que eu estava desenhando obsessivamente como ele ia me pegar naquele plano que eu estou com aquela coisa na cabeça. Eu tinha um corte que eu queria que ele fizesse assim, tá, marcou. Daqui a 2 minutos eu estava entrando num lugar e aí a câmera, depois ela gira, depois a gente inventa. Quer dizer, essa tensão eu acho que está não só na imagem, está no discurso, está em um monte de coisa. Eu só queria perguntar, João, você tem agora a convicção de que não está morto? Não, eu nunca tive, né? Nunca tive. Outra pergunta com relação à performance do autor, né, que você também colocou, e que seria um fenômeno que vem de alguns anos para cá. Essa é uma forma de a literatura se manter saindo de si para a vida do autor, para o cinema, diante das novas possibilidades narrativas? Talvez seja uma estratégia de sobrevivência, porque ela está disputando espaço com tudo, né? E perdendo. Mas eu acho que é muito, de novo, é uma porta que a gente abriu e não vai fechar nunca mais, que é a de que todos nós temos ferramentas audiovisuais muito sofisticadas para criar uma narrativa constante, autoficcional. Assim, você, o seu perfil do Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, as suas redes, você é um personagem. Você alimenta esse personagem. Você edita esse personagem. Sim, assumi completamente. Nos últimos anos, o meu Twitter, especialmente o meu Instagram, tá? E o meu Facebook, mas especialmente o meu Instagram, é um spin-off disso aqui, desse processo. Faz parte do pacote. Talvez eu tenha feito isso com um pouco mais de consciência. Agora, no momento que todos somos micro-celebridades ou personagens de nós mesmos, nós temos, repito, um arsenal sofisticadíssimo para projetar isso, e isso só vai ficar mais sofisticado. É natural que os autores eles comecem a ser lidos também por isso. O caso que confirma, a exceção que confirma a regra é o caso Helena Ferrante, que é como se fosse a antimatéria disso, o negativo disso. Toda a estratégia de marketing da Helena Ferrante era quem é Helena Ferrante. A pessoa criou um pseudônimo e a discussão era quem é a autora desse livro. Não dá mais para criar o pseudônimo. Entende? A questão do personagem autor está colocada. Faz sentido? Não? Ela não conseguiu anular essa questão. Quando ela cria um pseudônimo, ela achou, vamos deixar em paz, não importa quem escreveu, o que importa é a obra. As pessoas ficaram lendo a obra para procurar vestígios de quem diabos é Helena Ferrante. Que inferno! Mas é uma estratégia de marketing? Não, eu quis transformar isso numa obra. Eu quis transformar isso numa obra, numa experiência. E eu quis transferir certos incômodos que eu tenho com isso. Mas eu quis transformar isso numa performance, numa obra. Você acha que a partir daqui vai ser possível os seus personagens se desvincularem de você, seja da literatura, o eu que você disser, vão conseguir ler como sendo o eu, não do João Paulo? Eu queria muito que isso acontecesse, mas não sei, talvez. Para esse livro foi muito importante o Isaías Caminha do Lima Barreto. O Lima Barreto foi um farol para mim. E eu acho que de certa maneira, o Isaías Caminha é um roman clé. O Lima cria um personagem, que é ele mesmo,
entrando num jornal, ele destrói a imprensa carioca, ele destrói o meio literário, ele destrói todo mundo. Fez esse o primeiro livro dele, com 23 anos, se eu não me engano, 24. Nunca recebeu resenha do jornal. Era no livro ele chama de Globo, mas é a Tribuna da Manhã, que na época era o maior jornal do Brasil. E o Lima, esse pecado original do Lima, todas as obras dele tem como centro gravitacional a personalidade do Lima. De certa maneira, ele está usando duplos dele. Antes de existir autoficção, antes de existir esse termo autoficção, que eu acho também uma besteira. As minhas referências, o que eu estava pensando quando eu fiz isso aqui, não tem nada a ver com esse lance dos escritores franceses dos anos 60, esse chato desse Karl Ove, Coetzee, acho tudo insuportável. Não é meu nome. Respeito, mas não é meu nome. Então, assim, não quero escrever outro livro parecido com esse de jeito nenhum. E você está me passando uma dúvida que eu tenho também. Eu não sei. Agora, certamente uma coisa que eu te digo com certeza, porque eu já comecei a escrever um livro, eu acho. Não tem nenhum personagem que seja um homem branco, em posição de protagonismo nesse livro, que seja um homem branco de classe média, do Rio de Janeiro, de meia idade. É uma coisa que eu não quero usar agora. Essa vontade, será que vai ser suficiente para se desvincular de si? Então, os meus 4 livros, os meus 4 romances são muito diferentes entre si. Eu crio novos narradores a cada livro mesmo. Assim, é como se eu desaprendesse a escrever, como se eu aprendesse a escrever cada livro para escrever um livro. Depois eu apago todas aquelas regras e começo do zero. Então você pega os livros, não é reconhecível o autor. De repente é reconhecível, tem uma marca, tem um tema, tem um humor ali, um desencanto, sei lá o que. Mas traços de linguagem eu não tenho nenhum interesse em ser reconhecido, por exemplo, sei lá, você pega um parágrafo do Guimarães Rosa, ou do Gabriel Garcia Marques, ou da Clarice Lispector, sei lá, acho que o século XX reforçou muito essa autoralidade via marca textual. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Acho uma furada. Não tenho interesse. Então, assim, de certa maneira, eu sei que eu vou continuar fazendo isso. Mas só que como eu saía tanto de mim, em termos de linguagem, aqui eu fui para o centro do autor, né? O autor como persona. E não pretendo voltar a esse autor dessa forma. Isso acabou. De repente eu até invento um pseudônimo e nunca mais publico nenhum livro. Uma das minhas pirações com uma coisa é que o cara usou meu nome e ele gastou meu nome. Né? Ele pegou o meu nome e só usou para morrer. Né? João, você inventou essa história? Não. Você ficou na dúvida? Eu consigo acreditar na sua obra, eu gosto tanto, mas eu não consigo acreditar nessa história. Sério? A obra está muito mais interessante do que a história. Então, é tão perfeito, tão redondo, vindo de um escritor que está querendo desconstruir tanta coisa, não está crível. Eu acho que você não tem essa história. Esse documento é muito fácil de ser forjado, enfim. Eu achei até que você estava sugerindo isso daquela cena do delegado. Você sugere isso, falar sobre isso, parece que você está falando. Então, esse diálogo do ex-delegado com a atriz, ele é completamente real. A atriz não sabia direito onde ela estava se metendo também. O Ivo sempre achou que eu era louco, desde o começo. Essa desconfiança deles é real. E eu quis botar ela no filme também para... Obrigado. Mas enfim, os documentos existem, eles estão reproduzidos aqui. Se você for na 5ª DP, no Rio de Janeiro, na Lapa, onde eu não tive autorização para entrar, porque o chefe da Polícia do Rio de Janeiro ligou para todos os policiais envolvidos no caso e proibiu eles de falar com o filme. É porque é interessante, porque assim, parece que estão lá os documentos. Essa história parece muito interessante, mas no filme ela vai ficando secundária. Ela vai ficando secundária. Na metade do filme ela não vale mais nada. Né? Você entra em outro lugar, você se transforma nesse cara que você inventou e tudo mais. Então, parece que é só um chamariz para a história. Depois ela não importa mais.
Para mim é um pouco isso. Para mim é um pouco Eu isso. estou falando isso porque é engraçado, mas eu também não tenho nenhum interesse em saber a verdade. Né? O que importa é a história que você está contando, se você inventou essa história ou não. Né? Mas está muito bacana de qualquer maneira. E eu vi que você usa um preparador de ator, né, que é ali nos créditos. Você usou esse preparador, uma mulher até? É o Renê, não é ele. Você usou só com a atriz ou com todos esses entrevistados? Não só com a atriz e comigo, porque na verdade os entrevistados, eles não. A primeira vez que eu encontro com eles é a primeira vez. Quando não funcionava, eu não botei no filme. Então não tem. Todos os encontros que você vê, meu, com as pessoas, tirando o Paulo Roberto, que é meu amigo, que eu fico bêbado, tirando o Paulo, é a primeira vez que eu vejo eles. E estavam de acordo, tá, mas eu marcava as câmeras, saía, aí eles entravam, aí microfonavam eles e tal, posso ir? Posso, aí eu entrava. Aí aquela coisa estranhíssima, assim, acontecia. Aí quando acontece, por exemplo, aquela que, o cara da funerária, por exemplo, aquela é a primeira vez que eu vejo o cara. Eu entrei lá, eu não sabia o que nem sei o que era, o que se tratava. A Leonice Torato achou que eu estava fazendo um documentário sobre o Rio Olímpico, sobre o progresso do Rio de Janeiro. Foi assim que a gente vendeu. A corretora. Estamos fazendo um filme sobre a Lapa, sobre que legal, sobre que maravilha o Rio de Janeiro está se tornando, com as Olimpíadas, os investimentos. Ele vai falar um pouco sobre o bairro, as transformações do bairro. A impressão que deu foi que as cenas patrícias, você só falou para ela, olha, de alguma forma vocês estão passando algumas informações sobre ele para ela. E era isso. E era isso. E ela conduziu os diálogos. Porque ela também não sabia o que estava acontecendo direito. Por isso que quando ela fala assim, não sei se ele está inventando essa história, é de verdade, ela não sabia o que estava acontecendo, não está inventando não. Porque ela não tinha informação completa. Um pouco mais sobre os personagens dela. Essa desconhecida que é sua sombra, no filme. Que eu estou procurando, né? Você cria o cenário da sua mãe e morre de novo, né? Você morre do lado dessa desconhecida, que é essa menina que a gente está vendo desde o início. Né? Mas queria que você falasse um pouco mais de como é que você usou ela. O que você estava pensando assim? Então, eu queria ter um duplo da Cristiane Paixão. E eu sentia que, bem, basicamente esse filme, ele é aquela narrativa bem clássica de cinema noir, de filme do Hitchcock. Que é, o sujeito tem uma vida mais ou menos normal, acontece algo, que ele um acaso, isso puxa ele para o subterrâneo, ou para um lugar que ele não domina as regras, ele não entende o que está acontecendo. E, de certa maneira, eu queria que ela representasse esse lugar onde o passado está enterrado. E esse passado é negro, e esse passado é mulher. Então ela entra como signo, e aí tem o duplo da Cristiane Paixão Ribeiro, que é essa mulher que eu estou procurando, que é a única mulher que pode me esclarecer como diabos o meu documento foi para lá. E que a minha produção estava procurando, ao longo da pré-produção, inclusive da filmagem. Ainda procurando. Até a última semana de filmagem ele estava procurando a mulher. Porque ele imaginava que poderia ter uma cena com ela. Mas isso também parou de ser tão importante. A verdade ficou... Eu estava procurando outro tipo de lugar. Enfim, e aí é uma coisa que envolve muito o meu primeiro livro, mas esse final, ele está muito conectado ao ensaio do Jorge Bataille, que eu acho que é a última coisa que ele nem veio publicado em vida, saiu póstumo, que se chama Morte e Erotismo. Que eu sou apaixonado por esse texto. Convenientemente publicado postumamente. Pois é, eu sou apaixonado por esse texto. E eu queria mostrar esse nascimento ao contrário, passando pelo erotismo e a imagem da cabeça de homem que entra e sai da mulher, deusa Kali. Enfim, isso veio bem forte para mim. Porque o Corpo Presente começa com uma narrativa que é uma mulher com um bebê e depois eu fico maluquice. Mas eu também queria fechar a cena, o lugar do apartamento. Eu quis criar é outra linguagem,
câmera, outro ritmo, silêncio, não tem voz. Enfim, é uma reensinação de certas coisas que eu fiquei sabendo dos dois, mas também... As bebedeiras Mas também muito fruto da dinâmica que eu tive lá com... Eu fiquei meses no apartamento, ela foi pra lá, o Renê, o louco, a gente, enfim... Mas, de novo, a atriz não sabia de tudo. Né? Nem eu, então, eu não sei de tudo também. Estou aqui pensando a morte é super presente no romance e pouco presente realmente no filme. Eu fiquei pensando muito em luto quando eu terminei de ler o romance e o filme para mim é como se já tivesse caminhado um pouco mais no luto do personagem João Paulo Coelho. Porque eu acho que tem uma coisa desse final aí que eu acho que ele está no símbolo do renascimento, de certa maneira. É meio estranho falar isso, porque é uma cena de necrofilia, tá? Está morto. Mas sempre tem algo que nasce quando algo morre, e logo a câmera vai para fora, ela está olhando para alguma coisa que está fora, que era eu, naquela outra cena do filme, olhando para baixo. Né? Fiquei feliz com o que você falou. Obrigado. Você compôs as duas obras concomitantemente, ou qual que veio? Elas se tocam no processo. É quase como se uma fosse a coxia do teatro da outra, tá? Porque foi ao mesmo tempo. Só que elas são bem diferentes, né? São complementares. Bastante complementares. Eu não acredito em adaptação. Eu não acredito em adaptação. Nem se me pedissem para... Enfim, já me pediram para adaptar coisas, é outra obra, é diálogo. E aí, no meu caso, como eu sou assim, eu escrevi um diálogo que discorda. É aquilo que eu estava falando, você desaprende quando vê uma coisa, né? sabe mesmo. Mas foi ao mesmo tempo, sim. E aí sim, te falo do processo. Coisas do filme me ajudaram a escrever o livro e vice-versa. Eu jogo um pouco com isso às vezes. As duas obras. E o filme está no livro, né? O filme é citado no final. Agora. Alguém quer colocar alguma coisa? Nós ficamos aqui polarizando. Eu só agradecer a presença de todos. Estou muito feliz de ter passado o filme aqui. Esse evento tem a cara desse monstro que eu costumo chamar. É muito importante para mim ter a interlocução da academia. Eu, nesse momento em que eu esgotei, de certa maneira, o ciclo de alguns romances que eu publiquei, eu preciso dar uma pausa. Eu estou procurando, eu não sei ainda como, mas eu estou precisando estudar. Preciso de uma pausa. E eu quero usar essa pausa para... Eu estou pensando em estudar sobre performance, escrever sobre... Isso, um pouco disso que eu estou falando aqui, elaborar de uma forma mais digna e mais inteligente. Não sei se é um ensaio, se é uma tese. Mas eu estou procurando pontos e interlocuções para escrever sobre isso. Porque, de certa maneira, essa coisa que eu de repente, eu elevo o volume até distorcer, mas isso está presente em tudo. Né? E a maioria dos escritores executa essa performance sem saber muito bem o que está executando. Satisfeitos? Vamos comer ou beber cerveja. Muito obrigado.